Salve Maria. Então, já vimos a malícia e a manobra do Lucas Manzoli usar pai da igreja para distorcer o pensamento dos pais da igreja. O Bernardino, São Bernardino, né? Ele diz que não dá para explicar a transubstanciação na escritura, porque não tem esse termo, transubstanciação. Certo? Vamos continuar, né? Inclusive cita aqui, diz a mesma coisa, ou seja, na visão deles, de fato, eles criam transubstanciação, evidentemente, mas eles reconheciam que a Bíblia sozinha não é o suficiente para conseguir provar a doutrina católica da transubstanciação. Então, é importante ressaltar que isso era reconhecido por grandes autoridades católicas dos séculos passados. Claro que o Ariel vai argumentar diferente, vai usar a passagem do extremo ao corpo, João 6, etc., que a gente vai discutir ao longo desse debate, né? Então, sabe que eu entendo? O cara, ele conhece os pais da igreja, conhece um pouco a história da igreja e não se converte, pô. Porque eles estudam para o quê? Para perseguir a igreja, não para defender a igreja. Então, tá um ponto de ser católico, porque conhece muito a fé católica. Com a Bíblia, que dá para provar isso sim com a Bíblia, né? E a gente vai ver nesse debate se eles vão ser bem-sucedidos nisso ou se o cardeal Bellarmino tinha razão quando ele falou que não dá para provar apenas com a Bíblia isso, e sim com a autoridade da igreja, né? A substanciação não dá, porque não tem, mas dá para provar o milagre eucarístico. Quando Cristo ele consagra ali a hóstia, Mateus 26, 26, Marcos 14, Lucas 19, João 6, ali, quando Cristo ele consagra, ali acontece a transubstanciação na espécie. O pão se torna o corpo de Cristo e o sangue se torna o vinho se torna o sangue de Cristo. Ali que acontece a transubstanciação, que os pais da igreja vão explicar de acordo com o passar do tempo, tal, vai entender o mistério eucarístico. Bom, vamos ver agora, eu vou passar 7 argumentos, se eu tiver tempo, em favor da visão da presença espiritual de Cristo e não da presença física, né, no caso da transubstanciação. Vamos começar com o texto de 1 Coríntios 10, 16, que vai dizer o seguinte: o pão que partimos é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Aqui, claro, todo apologista católico vai entender que comunhão com o corpo de Cristo é, claro, participar fisicamente do corpo de Cristo, ou seja, que ele está literalmente comendo a Cristo na Eucaristia. Mas você esqueceu o problema, o 17, é um único só pão. Aqui, para eles degrinir o sacramento da Eucaristia, ele vai usar ali a carne sacrificada aos ídolos. Paulo está refutando essa tese. Você não pode comunhar do corpo, do sangue de Cristo, pão do sangue de Cristo, e ter comunhão com os ídolos, etc. Mas vamos lá, né? É que apenas alguns versículos depois, versos 20 e 21, ele vai dizer: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Agora, para lá. Será que os pagãos... Olha só. Vemos que só tem... ele esqueceu 17. O único só pão. Uma única só comunhão. Certo? Por exemplo, o herege vai lá ter comunhão com os ídolos, com carne sacrificada aos ídolos. E depois vai comungar o pão de Cristo. Não tem comunhão, cara. É um só pão, cara. Aqui Paulo está refutando as heresias, a falsa comunhão. Por exemplo, uma prova convincente, protestante, ele tem ali a Santa Ceia. A Santa Ceia do protestante não tem sacerdote, não tem altar, não tem envio. Então, é comunhão com os demônios, porque não tem consagração. A comunhão ali com os demônios, como vai dizer 1 Coríntios 10, 20, 21, etc., é comunhão com os demônios, que não tem comunhão com Deus, cara, não tem consagração. É culto pagão. Então os pagãos usam o mesmo termo com a comunhão da igreja. É simples, pô. Vemos qual é a diferença, a consagração. E esse texto não prova nada. O que ele tem que usar é os textos que falam da comunhão. Os 4 evangelistas falam. Olha só, o sofisma e a manobra dos caras, pô.
os demônios. Agora, para lá. Será que os pagãos tinham comunhão com os demônios a partir de comer fisicamente o demônio, literalmente? Será que eles, quando eles sacrificavam o demônio, eles estavam comendo o demônio? Claro que não. É carne sacrificada aos ídolos. Não tem ali transubstanciação. Não tem a presença real de Cristo. Por exemplo, o culto pagão fazia sacrifício ritual. Altar, fundamento de homens. Então, caso irá comungar o corpo e o sangue de Cristo um só pão e depois ter comunhão com os demônios? Não, cara. Essa é uma comunhão espiritual com o demônio. Então, Paulo não está falando de comunhão física aqui. Não é apenas isso. Não prova nada, meu querido. Contexto que vão mostrar exatamente o mesmo ponto, né? Então, evidentemente, a comunhão é espiritual. Agora, Lucas, se você defende uma comunhão espiritual, significa que você está negando uma presença real? Claro que não. A gente pode, inclusive, fazer alguns paralelos muito importantes. Por exemplo, nós temos o Espírito Santo em nós, certo? Olha só. O Espírito Santo está em nós. Olha a manobra, o sofismo de Banzoli. Não, vocês não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais vai falar mal da Eucaristia. Jamais vai falar mal da igreja. Você é inspirado por outro Espírito, segundo Coríntios 4. Que espírito é esse? Espírito da besta. Apocalipse 13, 5. Simples entender isso. Paulo deixa bem claro. Fisicamente, né? Evidente que não. Entretanto, essa presença do Espírito Santo em nós, ela é real ou ela precisa de uma mentirinha, é uma presença real? Evidentemente que é uma presença... A diferença da Eucaristia para a... Cristo está falando, o Espírito Santo é a presença real? Não. Esse é meu pão. Esse é meu corpo. Fazer isso em memória a mim. É a presença real. Ele quer catar um tema que não tem nada a ver, cara. O Espírito Santo assiste a igreja. Claro que o Espírito Santo é a presença real na igreja. Que igreja? A única igreja que Cristo fundou. Que igreja que tem Eucaristia? Que igreja que tem altar? Que igreja que tem consagração? Que igreja que tem sacerdote? Que igreja que Cristo fundou? Que igreja que é a coluna central da verdade? Que igreja que vem fundamento dos apóstolos? A quem foi confiado a consagração. 1 Pedro 2, 4, 5. Olha as viajadas que esse historiador dá para provar a sua tese. É uma presença real. Evidentemente que é uma presença real, mesmo não sendo uma presença física. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, quando Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem ali, em meu nome, ali estarei com eles. Ele está entre nós de verdade ou de mentirinha? De verdade. Essa presença real. Ele está aqui fisicamente agora, nesse momento. Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Você está falando da Eucaristia? Olha só. O sofisma desse apologeta. Claro que não. Então, para ser uma presença real, não demanda que seja necessariamente uma presença física, como muitos apologistas católicos vão alegar. É como se só eles defendessem a presença real, por eles defenderem a ideia da transubstanciação. Por exemplo, o culto protestante ali, a Santa Ceia, tem a presença real de Cristo? Não tem, porque não tem a consagração. A presença real de Cristo acontece na Eucaristia quando tem a consagração, diante do altar que tem consagração, tanto no Velho Testamento. Só você meditar Levítico. Levítico vai falar sobre isso. Levítico 7, Levítico 12, Levítico 13, Levítico 14, 13. Então, é simples, pô, entender isso. Eles defenderem a ideia da... Olha a manobra, uma manobra que ele faz, a manobra. Vai colocando vários textos que não tem nada a ver do contexto. Em João 6, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 19, João 6. Transubstanciação. Bom, segundo ponto que eu vou argumentar é que a Bíblia ensina a comunhão em ambas as espécies. O próprio apóstolo Paulo fala como pão e bebo cálice, né? Então, é quase impossível defender a comunhão uma espécie só diante de um versículo tão claro como esse. Inclusive, o próprio Papa Gelásio, ele dizia que era um sacrilégio fazer a Eucaristia sem o vinho, né? Então eu gostaria de saber, né, que o Ariel mostrasse pra gente qual a base bíblica, né, já que o tema mostra o texto, né? Então mostra o texto aí que fala que a gente pode comungar apenas com o pão e que o vinho é completamente desnecessário. Terceiro argumento: o sacrifício de Cristo foi único e a Bíblia nada fala dele precisar ser atualizado. E uma coisa ele tá certo, cara. Quando a gente vai pra Santa Missa, a gente só comunga só da uma espécie, o corpo de Cristo. O vinho não, só o sacerdote. É simples, pô. Tem que acontecer as duas espécies, pô. Isso serve para nós o quê? Para nós entender o quê? Que os padres estão fazendo errado. Quando vai se
comungar a Santa Ceia ali, tem que ser nas duas espécies, no pão e no vinho, nos corpo e o sangue. Molhar a hóstia ali no pontinho do vinho que estourou o sangue e dar para os fiéis. É essa brecha aqui que os caras estão tentando entrar, mas ele citou Gelásio. Citar pai da igreja é um tiro no pé, cara, como diz o Diácono João Vitor, né? Papa Gelásio, no século V, tenha negado a Eucaristia? Na verdade, ele defendia a fé na presença real de Cristo, mas questionava a prática sobre o ministério do elemento, pão e vinho, como visto em relatos que menciona que ele ensinava que a natureza dos elementos não deixava de existir após a bênção, ao passo que Gelásio, né, século II, século VII, é citado em alguns textos como não aceitando a doutrina da transubstanciação, mas defendia a continuidade da natureza do pão e do vinho. Confusão, né? Pode surgir das diferentes línguas e Papa Gelásio e debates teológicos medievais sobre a presença versus substância na Eucaristia, como a igreja afirma a fé, permitindo debates doutrinários. Só Papa Gelásio em 492 e 496 defendia a fé na Eucaristia, mas algum texto o colocam questionado se a natureza do pão e do vinho desapareciam após a consagração, diferentemente da doutrina posterior da transubstanciação. Então, é simples, pô. Mas ele acreditava no milagre eucarístico. Vamos ver aqui. Ó, Papa Gelásio acreditava na Eucaristia, na transubstanciação ele estava meio em dúvida, tal, etc, né? Esse elemento é que o Lucas Gonçalves tenta usar, certo? A dúvida, o contexto, tá? Ó, Papa Gelásio reinou em 492 e 496, acreditava finalmente na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, conforme a fé católica tradicional. Aqui estão os pontos principais sobre entendimento de Gelásio, a presença real em seus escritos teológicos, particularmente ao combater a heresia monofista. Gelásio afirmou que os elementos do pão e do vinho, ao serem consagrados pelo Espírito Santo passa a ser uma substância divina, desafio ortodoxo, tal, etc. Ele acreditava na Eucaristia. O que ele estava em questionamento ali, em dúvida, a transubstanciação, o milagre da espécie. Certo? Simples, pô, entender isso. A fala dele precisar ser atualizado. E se a gente vai lá para Hebreus 7, 27, um texto, aliás, o livro inteiro de Hebreus fala muito disso, ele vai dizer o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Agora, o Concílio de Trento vai definir que a missa é um verdadeiro sacrifício, e além disso, que Cristo sacrifica a ele mesmo. Cristo é o sacrificador e a vítima ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber qual a base disso na Bíblia, particularmente no livro de Hebreus, que vai falar muito disso, e eu não encontro nada ali falando de sacrifício ser atualizado ou alguma coisa do tipo. Jeremias 33, 17, 18, Malaquias 1, 11, Isaías 53. O Cristo é a descendência que vai ser o sacrifício salvífico para ser o único sacrifício perfeito. Em Hebreus, você não encontra porque você não procura. Você está focado em seu tablet aí. Olha só. Hebreus 7, ó. 11. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda
a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Ó. Surgiu outro sacerdote. Quem é esse sacerdote? O Cordeiro perfeito. Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é que vai ser imolado, que vai ser doado como sacrifício na nova aliança. O novo sacerdote segundo Melquisedeque. Então, ele é o sacerdócio perfeito, ele é a oferta perfeita para ter esse sacrifício. E esse sacrifício, ele é atualizado, como vai dizer Jeremias 33, 17, 18. Deus prometeu a Davi que jamais faltará um sacerdócio. Olha só. Já está prefigurado no Velho Testamento. 33, ó. 17. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Quem é esse sucessor? Quem? Cristo. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Não está falando do Velho Testamento. Novo Testamento. Simples entender isso. Finalizar esse vídeo aqui, a gente vimos que esse sacrifício é atualizado. Mateus 26, 26, que isso deixa bem claro. Quem instituiu isso aqui não foi homens, foi o próprio Cristo. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.